Show. Já tá ao vivo? Já. Então, galera, a gente está aqui hoje no improviso de um estúdio, né, com o Eduardo Marinho e com o Orlando Zacconi. E a gente vai estar recebendo perguntas de vocês para fazer coletivas, questões. E a gente vai estar colocando perguntas de vocês para eles estarem debatendo. A princípio, a gente vai debater o tema da descriminalização das drogas, do proibicionismo. E é basicamente isso. Vamos junto. Eduardo Marinho e Orlando Zacconi, dois monstros aí. É isso. A palavra deles. Então, a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar a gravação, falando sobre a questão do Estado civilizador, né? E é muito louco, porque nós estamos falando de proibição de plantas, porque a maconha, a coca, mesmo a papoula, são plantas, são elementos da natureza, que são proibidos no processo civilizatório, porque a proibição das drogas, e principalmente dessas substâncias, né, no estado natural, ela ocorre no início do século XX. Então, no curso de um processo civilizatório proibindo plantas. Quer dizer, pô, tem um paradoxo imenso nessa história da proibição das drogas. Se cria toda uma mentalidade contrária à planta, sem revelar que o interesse no fundo é comercial. É sempre interesse no lucro. Porque a Inglaterra não conseguiu plantar o cânhamo na terra dele, só o algodão. E o cânhamo é um concorrente do algodão na tecelagem. Então já começa por aí. Aí pega o viés do negro também, da escravidão. O cara fumava maconha, tipo coisa de negro. Já. Vai que o filho do latifundiário lá chega em casa pelo vermelho, não está afim de bater em escravo, está falando em paz, está fumando esse negócio dos negros, não pode. Sim, o Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir a maconha, através de uma legislação da época do Império que dizia que era proibido aos escravos e a qualquer pessoa o pito do pano. Essa que era uma maneira como se descrevia o ato de escravo ficava preguiçoso. Sim, e ali era impressionante, porque a distinção entre drogas lícitas e ilícitas, ela sempre foi arbitrária. Até hoje você não vai encontrar um saber que justifique por que o Rivotril e a Ritalina são drogas legais e a maconha e a cocaína são drogas proibidas. Isso não tem justificativa em nenhum saber. Não, mas a gente imagina. Sim. O Rivotril não dá para você ter em casa. Você tem que comprar na farmácia, então é legal. A maconha, se for liberado, você vai plantar em casa, você não vai pagar nada sobre essas coisas. Todo mundo dá lucro também. Aí entra o viés do interesse do empresário do tráfico. Mas eu estava falando dessa distinção arbitrária, né, entre drogas lícitas e ilícitas, que eu lembrei que também é uma distinção arbitrária entre traficante e usuário. Porque na época dessa legislação do Império, o escravo, que era o usuário, ele era punido com pena de prisão e castigos corporais se fosse escravo fumando maconha. E quem vendia maconha era punido com pena de multa, uma pena pecuniária, porque quem vendia era o português. Então, já houve momentos na nossa legislação que o traficante, aquele que comercializa, não tinha uma pena menor, mais branda do que o usuário, o que significa que também essa distinção, usuários e traficantes, né, é uma distinção que é construída politicamente, né, de acordo com certos interesses que vai definir sempre o usuário, né, entre aqueles que ocupam os setores, né, mais prestigiados na sociedade, e tem consideração social, tem voz social. Os pobres, né, os excluídos, os explorados. Como sempre, você coloca lá embaixo aqueles de quem a sociedade depende. Porque se não fossem os negros, não existiria Brasil. Então estamos falando de criminalização, estamos falando de um processo político, aliás, como todo crime, né? Esse processo político é que fez com que em determinado momento histórico essas substâncias que não eram proibidas passaram a ser proibidas. Tem um amigo meu que ele faz parte da mesma associação, da qual eu milito, que é a ANIP Brasil, a Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, que ele é historiador que fez concurso para a polícia, hoje ele é delegado, mas ele tem formação em história. Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci: essas drogas só se transformaram em problema depois da proibição. Antes de elas serem proibidas, ninguém via maconha, mesmo cocaína que era vendida na farmácia, como um problema. Então hoje é até bom falar da cocaína, porque se tem todo um discurso de que a maconha não é droga, de que a maconha é droga mais leve, mas isso tudo é construído socialmente. Porque a maconha já foi considerada uma droga pesadíssima nos anos 50, porque ela não tinha a popularidade que ela passou a ter no mundo, né? Hoje, por exemplo, pessoas jovens, idosas, pobres, ricas, com estudo, sem estudo, usam a maconha hoje é quase que nem a cerveja.
Então, por conta dessa popularização, ela cria um mercado de consumo maior que as outras drogas que se começa a construir a ideia de que ela é uma droga do bem, se não é uma droga do mal. E essa distinção de drogas do bem e drogas do mal, quem faz é a proibição, que joga, né, as drogas lícitas no campo das drogas do bem e coloca as drogas ilícitas como drogas do mal. Né? Esse princípio do bem e do mal, ele ignora muito a proibição. Né? E quando na verdade isso tudo é questão política. Né? A droga do mal hoje é a droga do bem amanhã, a droga do bem hoje é a droga do mal amanhã, e a gente tem que acabar de pensar dessa forma sacralizada. Né? É uma espécie de controle mental. Total, porque se você tem uma deficiência na instrução, por exemplo, muito grande, você tem uma ignorância, inclusive entre os instruídos, muito grande a respeito de muitos assuntos. Uma desinformação imensa, que não se permite chegar a informação na população. Então você usa essa ignorância, essa desinformação para manipular as opiniões. Não é à toa que estão dando conversor de televisão na cesta básica para quem não pode pagar. O Estado não cumpre suas obrigações constitucionais, não garante alimentação, não garante moradia, não garante ensino, não garante informação, mas o conversor lhe dá. Por quê? Controle mental, óbvio. Né? O cara que não pode pagar continua se sentindo um merda social, incompetente, incapaz, impotente, merecedor da própria miséria, sendo uma vítima de crime de Estado, permanente. O Estado é uma organização criminosa que trabalha contra a população, é serviço cunhado, desde o Império, desde quando eram nobres, hoje são banqueiros. É a mesma formação piramidal, um punhado em cima e o alicerce mantido na ignorância e na sujeição, na exploração. E, na verdade, quando a gente começa a falar, né, no início da nossa conversa, da relação entre o processo civilizatório e a proibição de drogas, isso tem a ver também com a relação do processo civilizatório com o número de pessoas que são mortas pelo Estado. Sim. Eu estava comentando contigo, né, o Eduardo, que tem um autor chamado Eugênio Valzafanoni, que escreveu um livro chamado A Palavra dos Mortos, que ele identifica que no século XX as polícias dos Estados nacionais no mundo mataram mais do que as guerras. Ou seja, se produz uma quantidade de cadáveres, né, no processo civilizatório que é incomparável com outros momentos. E que passa batido. Passa batido geral. Né? Ou seja, o Estado que se diz, né, uma instituição, né, criada, né, para proteger as pessoas, o discurso da existência do Estado, desde Thomas Hobbes, né, com essa ideia, né, do Estado que vai proteger, ele é aquele que mais agride, mais violenta, que mais cria violência. Uma sociedade que se diz humana não pode representar a gente como lixo. Eu ando pela rua, vejo lixo humano para tudo que é lado. Porque a sociedade não é humana, ela é desumana, ela é anti-humana, ela é antissocial. Ele é o contrário, o Estado é uma grande hipocrisia. E como ele é apresentado as funções dele, que ele não cumpre na prática, pelo contrário, ele serve como organização para controlar a massa da população, servindo ao punhadinho de poder de vida. Então precisamos fazer a contenção disso. E eu acho que a contenção disso tem que vir também por dentro da própria estrutura do Estado também. Né? Eu acredito, né, tem uma frase que eu boto até lá na minha página do Facebook, na ordem contra a ordem. Eu acho essa frase muito legal, porque acredito eu que a gente não pode abrir mão do campo institucional, porque o campo institucional também promove muitas, avança muito na desconstrução de muitas conquistas que nós conseguimos, né? Porque embora o Estado se mostre sempre dessa forma opressora, de uma certa maneira, em alguns momentos, ele nos serviu para algumas garantias, né, de alguns direitos que hoje estão sendo desmontados. Então, existe uma disputa também no interior do Estado, porque o Estado ele não é monolítico no sentido de ser uma coisa só. Você tem várias formas de operar esse Estado. E você pode operar ele com uma redução maior desses índices de violência contra a população, né, na distribuição menos desigual, porque ela nunca vai ser igualitária, porque o Estado ele justamente existe para fazer o gerenciamento das desigualdades. Mas no próprio gerenciamento, sim, mas no próprio gerenciamento das desigualdades você pode reduzir muitos danos. Essa é minha, não sei qual é a sua opinião, mas não sei, no gerenciamento das desigualdades você pode fazer com que a população não passe fome. Isso, para quem passa fome, é algo positivo. Né? Não vai resolver o problema.
né, das desigualdades, mas vai resolver o problema imediato do cara que não vai sentir fome. E eu acho que, às vezes, a gente trata com muito desdém determinados avanços que podem ser disputados no interior do Estado, como, por exemplo, diminuir a natalidade infantil. Existem estados que têm uma natalidade infantil altíssima, outros conseguem fazer a redução drástica disso. Existem estados que o índice de letalidade provocada a partir de ações policiais, como no nosso país, é elevadíssimo. Existem estados onde você tem um índice de violência contra a criança e adolescente altíssimo. O Brasil está entre os 6 maiores países do mundo em termos de violência contra a criança e adolescente. E ninguém está querendo discutir redução da maioridade penal. Porra, estão invertendo a pauta. Não, mas com isso você produz a situação de criminalidade a partir da miséria e você já quer diminuir a maioridade para pegar os meninos pobres. Claro, sim. Porque eles vão para a criminalidade. Ocultando o que tem de mais grave, que é a violência contra a criança. Ocultando a causa, a raiz. Não é à toa que radical hoje é sinônimo de agressivo. Porque nós estamos na sociedade da superficialidade. Ser radical é buscar as raízes. Eu posso ser tímido, medroso, inofensivo e ser radical. Sim. Se eu estudo as causas da miséria, eu vou encontrar um privilégio. E isso eu estou sendo radical. Mas na nossa sociedade é proibido você aprofundar o pensamento, é proibido você refletir. É preciso manter na superfície a mentalidade. Entendeu? Então, e é o que está faltando a questão das drogas. Eu entrei num outro viés, porque você entrou nas instituições e viu caminhos por dentro dela. Eu passei a minha adolescência tentando entrar em instituições, entrei no Banco do Brasil, fiquei horrorizado, 10 meses de demissão. Entrei no Exército Brasileiro com 1 ano e meio, estava querendo sair, não queria mais aquilo. Entrei na universidade, achei que era uma formação de bunda mole, não tinha sentido. O único sentido ali era satisfazer a família e arrumar um patamar social. Um patamar onde eu já tinha nascido, onde eu vivi, que não me dizia nada. Me parecia uma vida falsa. Então eu falei, vai para lá. Eu quero só ficar dormindo no chão, não quero mais nada. Eu fui dormir no chão. E aí que eu fui descobrir a melhor rapaziada que eu tinha visto na minha vida. As relações mais solidárias. Eu fui para um lugar onde não se tem sobra. Se divide o que se tem, o pouco que se tem. E comecei a ver uma humanidade muito superior à da minha classe social. Apesar de desdentada, apesar de analfabeta, apesar de desinformada, mas tinha uma humanidade muito mais forte. Então eu fiquei fora. Como se estivesse fora, mas fora dos padrões, porque eu não tenho intenção de estar fora do sistema. E de fora dos padrões, sofrendo as violências que os excluídos sofrem, acordando com pontapé, sendo expulso, sendo suspeito, sendo preso sem causa nenhuma. Vamos para a delegacia para tomar uma geral. Eu me acostumei à marginalidade e gostei disso. Não que sejam procedimentos agradáveis, não são bem desagradáveis, mas eu gostei porque a sociedade começou a me estranhar. Eu não estava dentro dos padrões, eu não queria estar nos padrões, eu não admito os valores sociais, eu não considero você pela sua roupa, pelo seu cargo, pelo seu salário, mas o mundo considera, a sociedade considera. Eu fui, ao longo do tempo, perdendo respeito pela sociedade. Depois de alguns anos na rua, eu comecei a fazer brinquinho, pulseiro, colar, porque eu já cansei de pedir e queria escolher o que comer. E aí comecei a entrar em contato novamente com pessoas das universidades, mas nos botecos. Eu ia vender nos barzinhos, de mês em mês, vai embora, boa noite, com licença, café, um então. Comecei a rever aquela mentalidade. E comecei a perceber que estava havendo uma despolitização da estudantada, das universidades. Estava tendo uma invasão empresarial nas universidades. E eu fui vendo as instituições totalmente dominadas. Agora, eu não sou do confronto, porque eu estou numa sociedade que estimula o confronto. Como é que eu vou querer mudar essa sociedade se eu estou exercendo uma programação social? É aquela coisa que o Gandhi falou em 30, não precisa derrubar o opressor, basta parar de colaborar com ele. O opressor não é ninguém sem os oprimidos. Então você precisa, como disse o Fidel Castro, não estamos mais no tempo dos fuzis, nós estamos em tempo de conscientização. Hoje a revolução se faz pelo desenvolvimento da consciência. Então se eu vou tomando consciência e vou passando para frente, eu estou exercendo uma função social. Não, sem contar que muitas das vezes, né, você pode ter no ambiente social uma opressão muito maior do que é feita pelo próprio Estado opressor, o justiçamento, por exemplo. Pô, repara, às vezes você vê um garoto, um adolescente infrator que está tentando roubar um celular, ser identificado num bairro, né? Parece que o último foi lá no Flamengo. Aliás, o bairro do Flamengo tem muitas histórias, né, desse tipo de ação, onde o garoto é amarrado no poste, né, onde no Nordeste você vê muitas das vezes reações populares que são muito mais
violentas do que o próprio Estado poderia exercer. Nesse ponto, eu também acho que a gente tem que fazer um trabalho no sentido de apontar, né, o opressor que existe dentro de cada um também, né? Porque só não é uma relação Eu acho que é altamente hierarquizada, estimulado né? também pela Sim. violência do Estado Sim. e, sobretudo, pela mídia, que está dentro da casa do sujeito, criando nele raiva, criando nele ódio, criando nele capacidade Sim. destrutiva. Ele não tem como enxergar a realidade. Ele não vê as causas, porque a mídia jamais mostra as causas. Porque se coloca um racismo no ambiente social onde a pessoa identifica que os males que estão atingindo a ele na sua vida são resultados da existência de determinados grupos. Né? Sim, quer que dizer, são criados. e isso tem a ver com a questão civilizatória, porque a questão civilizatória ela também é uma questão estética, de limpeza, né, de paradigmas, né, higienistas, Na né, verdade, que aponta para a pessoa, de repente, que o grande problema da violência é o morador de rua, é aquele grupo que está usando crack na rua, porque isso também mantém uma estética de sujeira e de medo, né? O medo também é um elemento muito usado no processo civilizatório. E justifica todas as violências praticadas contra as pessoas. E as pessoas passam a acreditar É o resto. que exatamente é o outro que pode ameaçar a sua própria existência, e aí você cria dentro do próprio ambiente social um olhar, né? Não de uma ação comunitária onde as pessoas se identifiquem como foi, né, lá atrás, mas o processo, exatamente, o processo civilizatório hoje ele traz justamente esse ambiente de guerra. Não é à toa que o tempo inteiro na televisão estão falando que estamos vivendo em guerra, em guerra. Essa guerra é construída, essa guerra ela é criada. Não é de medo. Exatamente. Paralisa as pessoas e começam a pedir um salvador. E aí fica esse disparate. Cadeia, constrói cadeia, está criando universidade do crime. Se você não seca a fonte, você vai ter bandido brotando, vai guardar tudo em cadeia, dá até medo. Porque nas cadeias você tem comandos, nas cadeias você tem organizações. O cara entra na cadeia como ladrão de galinha e sai cortador de cabeça, para ganhar moral. Processo civilizatório também. Pois é. Construção de presídio. Estados Unidos, na civilização dos Estados Unidos, hoje tem mais de 1 milhão de presos. No Brasil nós estamos, aliás, já acho que estamos 2 milhões, no Brasil 2 milhões de presos. No Brasil nós estamos com 750 mil presos. Isso tudo por conta da chamada civilização. Mas quando você vai e olha aquele local para onde nós estamos destinando as pessoas que não nos agradam no ambiente social por algum motivo, né, a gente vê que a gente é capaz de produzir algo muito pior, muitas das vezes, do que o fato que aquela pessoa produziu. Né? Porque se estamos assustados com o número de homicídios, mas quando a gente olha o que acontece dentro do sistema, o sistema é uma máquina de morte. Porque o que morre de gente de tuberculose, o que morre de gente sem assistência médica, o que morre de gente nas disputas, né, internas dentro desse sistema, quer dizer, é uma máquina de produzir morte. Então, nós não estamos resolvendo o problema dos homicídios, nós estamos criando um espaço onde a gente vai ampliar essa máquina de matar. Mas você está graduando assassinos, né? Você está pós-doutorando os caras em assassinato. Não, como tráfico. É impressionante que na minha pesquisa do mestrado eu descobri que a delegacia que todo ano no Rio de Janeiro mais registros de tráfico faz é Bangu. Bangu é recordista. Primeiro porque não existe coisa mais fácil do que você identificar um tráfico no sistema, que tem raio-x para radiografar os visitantes, mas algumas mulheres, né, imaginam que vão conseguir esconder pequenas quantidades de droga para entregar para o companheiro. Então é um crime muito tosco, que é facilmente identificado. Mas uma coisa que todo mundo sabe é que não existe lugar no mundo onde circula uma quantidade tão grande de drogas com permissividade do próprio Estado, muitas vezes, do que dentro da prisão. Então prendemos traficantes, 1/3 desses presos, de 750 mil presos, são presos no tráfico, prendemos traficantes para produzirmos mais tráfico. Pô, isso é a lógica irracional, né? Está guardando tráfico nas cadeias. Exatamente. O Mike Polo, ele pergunta aqui se tem alguma medida para prevenir a violência a curto prazo. Se vocês... Nós estamos num mundo altamente violento, numa sociedade totalmente violenta. Como é que você quer prevenir a violência? A curto prazo, né? Ainda mais a curto prazo. Quantos milênios tem essa civilização greco-romana que a Europa impôs ao mundo inteiro? Tem 2 milênios, 2.500 anos. Como é que você quer resolver? As pessoas têm umas décadas de vida e já querem resolver o problema. Nós estamos num processo milenar, secular, é geração pós geração. Nós estamos formando as novas gerações. Agora, como é que nós estamos formando as novas gerações? Na massa, miséria, desemprego, violência de Estado. Você está preparando novos criminosos.
Onde você tem miséria, você tem violência. Onde você tem carência, você tem criminalidade. Uma boa sugestão para reduzir a violência é o Estado não operar essa violência da forma como ele tem operado. Porque se você vai ver nos gráficos, né, a quantidade de pessoas que estão sendo mortas por ações, a partir de ações policiais, é absurda no Brasil. Né? A ponto de a gente ter a perspectiva de que em algum momento a polícia possa estar praticando um número de homicídios maior do que os homicídios que estão sendo realizados no ambiente social. Então, se quisermos realmente frear, né, a violência, a primeira coisa é que o Estado não pode agir na mesma lógica, né, de que está sendo operada violência no ambiente social. Né? Então, por exemplo, tem até um engenheiro argentino, esqueci o nome dele agora, mas está circulando muito nas redes sociais a fala dele, que ele diz, bom, se matar para roubar um celular é algo ruim, e se matar quem roubou um celular é algo bom, na verdade nós não estamos querendo proteger a vida, nós estamos querendo proteger a propriedade. Né? Então o conceito também de que a propriedade está acima da vida é um conceito dessa sociedade que tem que ser revisto. É uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo. Evidentemente a propriedade vale mais do que a vida. Os crimes que acontecem com pessoas pobres não são nem investigados. Sim. Agora, ao contrário, tem uma propriedade, a investigação rola. Então a propriedade vale mais do que a vida. É o que está rolando hoje no debate sobre o porte de arma para a população, que é apresentado pela direita como um discurso de que vamos dar porte de arma para a população preservar sua própria vida. Isso é uma grande mentira, porque o que está sendo ocultado nesse debate é que na Constituição dos Estados Unidos, o direito ao porte de arma entra como um direito de defesa da propriedade. E não é à toa que são os ruralistas, a chamada bancada da bala, que está defendendo, né, o porte irrestrito de armas para todos, porque eles querem se armar para defender as suas propriedades. Já estão amados, eles só querem legalizar a situação. Exatamente. Já tem suas milícias. Bem lembrado, eles já têm. Só que eles querem agora ter isso tudo legalizado. Isso, com autorização para matar qualquer um que ameace a sua propriedade. Não precisa nem ocupar, não precisa invadir, não. A simples ameaça já vai. O Estado é dominado por esses caras. Sim. Por gente que é desumana. E nisso eu vejo no Estado várias funções assassinas. O que é a saúde pública, se não é um elemento de matar pobre? O que é a guerra às drogas? É genocídio de pobre. Eu acho que na mentalidade dos banqueiros, desses podres ricos, que nem andam no chão com a gente, passa de jatinho, vive nas bolhas, cercado, certificado de guarda armada. Na visão deles, pobre propria muito. Eles precisam de pobre para poder explorar, para pegar no pesado. Mas procria demais. Aí fica perigoso. Então tem que ter técnicas de extermínio. A guerra ao tráfico é uma técnica de extermínio. As mortes no trânsito, ninguém fala, são 10 milhões de mortes por ano. Exatamente. Aliás, a curto prazo, um dos bons movimentos para reduzir essa violência é a legalização da produção, do comércio e do consumo das drogas. Sim. Isso aí resolveria. Aí você corta o pretexto do genocídio. Até porque vai desaparecer uma boa quantidade de armas, porque não tem ninguém de fuzil na mão tomando conta de choperia, não tem ninguém de fuzil na mão tomando conta de farmácia, não tem ninguém de fuzil na mão tomando conta de vinícola. Né? Por enquanto, não estamos na barbárie total ainda. Na hora que esses lugares forem ameaçados, vai ter gente armada na porta. Sim, mas aí para defender a propriedade, para não defender a proibição das proprietários. Sim, claro. E a proibição das drogas hoje é um dispositivo que gera um aumento da violência no ambiente social, inclusive uma violência que atinge pessoas que não têm relação nenhuma com as drogas. A menina que morreu lá em Costa Barros, dentro de um colégio, a menina está fazendo educação física, aí vai uma ação militar da polícia para supostamente repreender, né, o tráfico de drogas, e acaba que uma menina que está dentro da escola morre, uma adolescente. Então, provavelmente ela nunca tinha usado nenhuma dessas drogas ilícitas, não tinha relação nenhuma nessa disputa do espaço para a venda dessas drogas, mas morreu. Então hoje a proibição das drogas ela ameaça a vida de toda a população. Não, ela tira a vida. Tira a vida em massa. Um monte de gente vai nessa. Isso aí. Agora, não vejo no Estado nenhuma intenção de regularizar isso. Aliás, eu não vejo no procedimento, observando como o Estado opera, não existe nenhuma intenção em harmonia social. Existe intenção em terrorismo. Todo mundo morrendo de medo e as forças de segurança atacando a população, no exército. Eu já ouvia falar que o cidadão comum, a massa da população, é uma coisa que tem que ser controlada para não ficar perigosa. Então, eu já fiquei decepcionado com o exército. A função do exército não é reprimir a população, é monitorar a população na época da ditadura. Na verdade, eu não gosto nem de usar ditadura, eu uso o militar, porque sob ditadura a gente vive desde o Império.
Agora a ditadura é exercida por banqueiros e não empresários. Eu tive agora no Rio Doce que a mineradora faz lá, a gente caiu o queixo. Na verdade, o Exército sempre teve uma função de intervenção em momentos de crise política para defender os interesses dos grupos dominantes com violência brutal contra as classes populares. Isso vem desde o Império, realmente, balaiada, cabinagem, todas aquelas revoltas contra o Império foram resolvidas com intervenção militar e uma violência contra o povo. Canudos, até hoje, sim, aí depois vai entrar também na República com Canudos, com Pestado, mas você vê o patrono do Exército até hoje é o Duque de Caxias, que recebeu esse nome por causa da pacificação. Aliás, o termo pacificação tem que ser de arrepiar. A pacificação que ele promoveu na cidade de Caxias, no Maranhão, né, da revolta contra o poder imperial. E de lá para cá, o Exército sempre fazia essa função de poder moderador. Em momentos de crise vinha com violência contra o povo e o pacto com as elites e devolvia o governo aos civis. Ele sempre devolvia imediatamente após resolver a crise. A questão da ditadura militar foi uma mudança de paradigma, porque os militares fizeram a intervenção na crise política, mas ficaram 21 anos. Sim. Né? Então, ali houve uma mudança de paradigma, né? Porque aí eles se mantiveram mais tempo no poder. Mas o uso das forças militares contra a população do próprio país, a gente estava até conversando antes, eu e o Eduardo, ele vem, né, da matriz do neocolonialismo. Porque foi justamente quando no século XIX, século XX, né, a África foi ocupada, a África e alguns países da Ásia, com possessões, né, de países europeus, que você tem a ideia da construção do chamado inimigo interno. Por quê? A resistência. Acho que na África só 2 países, não me lembro agora quais são, que não ficaram sob domínio. Toda a África era dominada era colônia de algum país europeu. E nesse momento, quando você tem, né, o colonizador tomando, né, e ocupando, né, o território do colonizado, há uma resistência ali. E aqueles que resistem contra o invasor são considerados inimigos, só que agora não mais inimigos externos, inimigos internos, e são constituídos como criminosos. Essa é a matriz, né, que vai trazer, né, o processo de criminalização, né, desses inimigos internos, que vão ser construídos através de outros processos de criminalização, como no caso do tráfico de drogas, né, no Brasil, que é o grande carro-chefe, né, desse enfrentamento. E aí, isso é visto por alguns estudiosos como autocolonialismo. O que seria o autocolonialismo? Seria quando forças militares e policiais, né, atuam, né, de forma sistemática no extermínio da população da própria nação. Então o Brasil ele vive esse autocolonialismo desde a sua, praticamente desde a sua origem. Mas eu acho que esse termo autocolonialismo não define. Porque esse colonialismo ele é induzido de fora, pelo colonizador. Todas as colônias. Na origem, mas depois, por exemplo, quando você tem o próprio Estado brasileiro. Você tem agora uma elite que idolatra o estrangeiro, o explorador, o colonizador e despreza a população. Sim. É a mentalidade de todas as elites, na Bolívia, na Venezuela. Mas o autocolonialismo vem da ideia de que você não precisa ter forças de ocupação no próprio território. O próprio exército e a própria polícia. Não há força de ocupação? Não sei. Você está falando de ocupação armada. Eu estou falando do mas exército. Ocupação mental. Sim, eu estou falando do exército e da polícia. O que a gente tem hoje atuando contra as populações no nosso país não é o exército estrangeiro, uma polícia de fora, é o exército brasileiro e a polícia brasileira. Né? Então, quando você tem 2 forças militares, né, o exército e as polícias. Isso subalterna o exército, né? A ideologia da polícia é parte do exército. Sim. Agora, o exército foi na Segunda Guerra Mundial e lá ele ficou dependente totalmente do exército dos Estados Unidos. Foi comandado pelo exército dos Estados Unidos. Ali começou a computação. Não por acaso o Castelo Branco era o comandante das forças expedicionárias lá. Então houve uma subalternização do exército aos Estados Unidos, ao exército dos Estados Unidos. E o exército dos Estados Unidos é totalmente subalterno à ideologia empresarial, banqueira empresarial. Por isso fizeram a Escola das Américas e levaram militares daqui para serem treinados lá. E trouxeram a ideologia anticomunista, que é uma ignorância, uma estupidez, para cá. Você falou em harmonia social não ser comunista. E atualmente a gente tem um avanço nisso no processo de participação da Aliança Brasileira na ocupação do Haiti. Né? Também. Que vai trazer uma modificação nisso, que é a ideia, né, do uso
dos militares, do exército e das polícias na garantia da democracia. Isso é a coisa mais doida no mundo, porque toda essa repressão, aliás, quando teve o habeas corpus do Lula, os militares foram no Twitter falar que o exército iria garantir a democracia. Garantir a democracia significa que as Forças Armadas, principalmente o exército, com atuação policial junto com as polícias, vai conduzir o destino político da nação. E esse destino político é conduzido através da forma democracia, que passa a ser só uma forma, com o judiciário, o legislativo, os poderes funcionando no sentido de garantir, né, o caminhar, né, da nossa história na mão dos interesses do estrangeiro, sim, né? Sim, os banqueiros internacionais, do capital internacional, os grandes banqueiros, exatamente. mega empresários. Pô, e a questão das drogas hoje é um absurdo no que diz respeito ao uso da maconha medicinal. A Anvisa autoriza que pacientes no Brasil possam fazer uso, né, do canabidiol. Mas o Brasil não autoriza que a gente produza o canabidiol aqui. Então nós estamos obrigados, né, a ficar na mão. Depender dos Estados Unidos. Depender da indústria americana e canadense. Os que podem pagar. Sim, não, os que podem pagar. Mas Tem muita luta para conseguir. Foi mais ou menos o que fizeram com o café, né? Sim, eu acho que hoje existe uma estratégia que repara. Ao mesmo tempo que você tem, esse ano o Canadá já apontou que vai fazer a legalização da maconha para todos os fins. Pô, você tem os Estados Unidos já com quase 30 estados que já regulamentaram o uso medicinal. Eles vão ter um monopólio, né, da indústria da cannabis. Sim. E a gente vai ficar na dependência, é uma questão de dependência econômica também. A proibição das drogas também atua num processo de dependência econômica dos estados, né, das nações periféricas em relação aos países centrais. Né? Então, eu acho que a gente tem que abrir isso no debate. Né? E eu acho que se nós não tivermos, né, representantes que façam esse debate, e por isso que eu falei que eu também acredito um pouco no campo institucional, porque onde que isso tem que ser feito? Isso tem que ser feito no Congresso, alguém tem que chegar no Congresso Nacional. Eu sou prefeito, também a tendência vai ter que ser com a galera. Também, deixa essas instituições para lá e vamos tratar de nós sim, aqui. mas a galera não vai conseguir, a não ser que a gente faça um movimento, também é Já possível, tá não, tendo, não. já tá tendo, só que não está aparecendo. Um movimento de produção do remédio, né, por conta... Autonomia, sem falar para ninguém. Assim, vai ajudar. Acho que pode acontecer também um Hortas comunitárias estão acontecendo, Sim, artes que estão aparecendo. Eu nunca vi tanta coisa assim. Eu entrei em Acari, o cara olhou para mim, pô, meu irmão, ainda bem que você chegou aqui, eu pelo menos tenho um papo mais profundo. A rapaziada está toda fora aqui trabalhando, os grafiteiros, os poetas. Eu estou sozinho aqui no centro, o comitê cultural dele lá. Pô, só tem alienação na favela, cara. A favela é muito alienada, por não aguento mais tanta alienação. Eu falei, cara, eu estava na favela há tempos atrás, não tinha ninguém reclamando de alienação. Só o fato de ter grupos hoje já é um sinal de mudança. Só que o processo corre no ritmo dele, não no ritmo que a gente quer. Claro. A gente quer ver a coisa pronta, não a gente está participando do aprontamento. Sim, e até porque o desejo da mudança vem muitas pessoas hoje terem informação do que está acontecendo, né? Antigamente, tudo que está acontecendo hoje, que chega lá na rede social, chega até na imprensa corporativa, era exatamente o que acontece hoje, acontecia 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Só que hoje é de conhecimento da população, e isso é. Exatamente. Então, essa forma da informação circular, né, nesse tempo tão rápido, faz com que hoje as pessoas já saibam como é que a banda toca. Ou pelo menos tem a possibilidade de saber quando tem foco. Né? À toa que tem tanto lixo na internet. É para desviar o assunto. Só que tem que ter foco. Pegar as notícias da televisão, por exemplo, e conferir na internet o que aconteceu de verdade. Aí hoje eu já consigo ver a televisão, só vejo no bar, porque eu não tenho televisão em casa. No bar eu dou azar de ver um jornal nacional, eu sei por que o cara está dando notícia daquela maneira, eu sei o que aconteceu, eu sei qual é o interesse que tem por trás daquela distorção. É a leitura, né? Por quê? Porque tem a internet que furou o bloqueio informacional. Na época que eu era moleque, você só tinha acesso à notícia via empresarial. A gente não teria condição de ter esse papo nosso acessível. Exato. Tanta gente aqui ao vivo. Né? A última pergunta é mais relacionada à polícia. Porque não tem como pensar uma sociedade sem polícia, né? Isso aqui não está na pergunta. Para agora. Mas a curto prazo, como seria uma polícia menos violenta? Um modelo de polícia no Brasil? Cara, hoje eu participo de um movimento chamado Policiais Antifascismo, onde uma das propostas fundamentais do movimento é a construção do policial como trabalhador.
Ou seja, eu só acredito na ideia do policial se reconhecer como trabalhador para que ele possa se reconhecer na luta dos outros trabalhadores e que os outros trabalhadores reconheçam ele como trabalhador. Porque, na verdade, o policial é um prestador de serviço. Só que ele não é construído como trabalhador no ambiente social e principalmente pelo Estado. Hoje, Politicamente. por exemplo, politicamente ele é construído como um subcidadão. O policial militar hoje no Brasil é um subcidadão porque ele é proibido de sindicalização. Ele é proibido do direito de greve. Ele é proibido a livre manifestação do pensamento. Ele não pode participar e falar de qualquer coisa, não, porque tem um estatuto militar rígido que pune ele em relação a isso. Né? Ele sofre punições disciplinares dos seus comandantes, né, que são absurdas. Não cumprimentou direito o comandante, é 10 dias de cadeia. Quer dizer, é uma subcidadania, não é à toa que se consegue ter o controle político das forças policiais, principalmente da Polícia Militar, da forma como é. Porque você retira o ser político daquele trabalhador e transforma ele num soldado, num operador de guerra, uma máquina, numa máquina. Ou nessa construção de herói, né? Exatamente, aí que se cria dois estereótipos no ambiente social. Uma que é construída à esquerda do policial bandido. Né? O policial corrupto e violento. Cara, eu sou policial há 18 anos, sou delegado de polícia e eu sei que a grande maioria dos policiais, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, não são violentos, não são corruptos. Existem sim grupos que operam, né, violência e corrupção na polícia, mas que são grupos que centralizam tanto a corrupção como a violência como uma gestão mais para cima do que para baixo. A grande maioria dos policiais está fazendo serviço à população. É o policial que está na delegacia que vai fazer o termo de ocorrência, o registro de ocorrência, quando um cidadão vai lá porque teve algum fato crime que precisa ser registrado, um roubo de um carro. Né? Você na Polícia Militar, 30% dos policiais militares ficam dentro de batalhões cuidando de serviço administrativo. Porque não querem carro. Exatamente. Mas é construído à esquerda de que todo policial é bandido. Pô, daí o que a direita faz? Cria um outro estereótipo, policial herói. O matador de bandido. Tem que dar sua vida e sacrifício para a sociedade, independente de salário, de condições de trabalho. Eu costumo dizer, nem bandido nem herói, policial é trabalhador. Só que na hora que a direita constrói o discurso do herói, pô, o policial pula para lá, cara. Ele não vai querer ser bandido, pô. Entre escolher ser bandido ou herói, o cara pula para o discurso da direita, do Bolsonaro. Então, pô, o que o nosso movimento quer fazer, o movimento dos policiais antifascismo, é exatamente isso, menino. Acaba com essa brincadeira. Não estamos falando de bandidos, não estamos falando de heróis, não estamos falando de um trabalhador que presta um serviço público. Né? Se um dia nós vamos viver sem polícia ou não, isso está numa projeção tão lá para frente que eu acho que no nosso momento agora é discutir o seguinte: vamos construir o policial como trabalhador, vamos fazer com que o policial se reconheça na luta dos trabalhadores, que só tem um momento que eu vi policiais se reconhecendo como trabalhadores e se juntando com os trabalhadores numa luta. É um momento mágico, o momento que o policial fica sem salário. Uma tragédia. Quando o policial fica sem salário, ele lembra que é trabalhador e aí se junta com um profissional da saúde, com os professores. Isso aconteceu. Sim, aconteceu há pouco tempo atrás. Inclusive, procurei os ativistas, os militantes e tal. Meu irmão, vai lá e anota o nome desses caras. Porque esses que estão brigando por salário são os que não pegam corrupção. E não é por isso que eles estão ali. Os que estão contra eles são os que pegam por fora. Sim, não, e ainda tem um problema. O Estado rapidamente paga. Sempre que o policial fica sem salário, não fica sem salário mais de um mês, 2 meses, não. Porque o Estado sabe que aquele momento é o momento que ele vai correr para se juntar aos demais trabalhadores. Vai ter uma consciência social. E na reforma da Previdência foi tirado o policial. De que ninguém levanta as escolas de instrução policial. Como é que esses caras são formados? Quem bola as instruções? Ali tem uma ideologia social. Quem faz? De onde vem? Qual é a intenção? Porque no treinamento do Exército, que nem é polícia, eu já me sentia violentado, eu estava sendo transformado numa máquina de agressão, eu valia a agressividade que eu usava, a capacidade destrutiva era elogiada. Imagina na polícia. Sim. E não se levanta as instruções. Aonde são boladas essas instruções? Eu duvido que não tenha nada a ver com a CIA, que não tenha nada a ver com a Escola das Tem Américas. um policial, que é do movimento dos policiais antifascismo, que ele é soldado, né, lá no Rio Grande do Norte, em Natal. E ele disse que ele aprendeu dentro da academia da Polícia Militar, né, do Rio Grande do Norte, qual era a maior arma da polícia. Aí ele virou para mim e falou: Zacone, tu sabe qual é a maior arma da polícia? Eu falei: não, aprendi na academia. Eu falei: qual é? A covardia.
Foi instrução, cara, que o cara recebeu. O cara recebeu a instrução de que a maior arma dele era covardia, cara. O cara recebeu essa instrução dentro da academia de polícia. Mas você vê no procedimento. Então você tem ali 20 manifestantes, chegam 500 policiais. Você vai ter uma operação para tirar os ocupantes de um prédio, você vê aquela quantidade enorme de armamento de policial. Por aqui, para intimidar. Isso para mim é covardia. Você ostentar uma força esmagadora e ameaçar alguém mais fraco. Eu acho que só tem esse jeito. Mas o Estado é covarde. E as forças de segurança são braços do Estado. Sim, mas elas podem. E as pessoas que estão lá dentro não que não vai se concordam. reconhecer como braço do Estado. Esse que é o trabalho. O que a gente precisa fazer é um trabalho de base. Primeiro, que a gente não confunda o policial com o Estado. Eu costumo dizer isso assim, quando você faz uma crítica à saúde pública no Brasil, e o Eduardo mesmo fez aqui, né, como é uma máquina de matar, o profissional da saúde pública não se confunde com a crítica. Ele não se reconhece como o cara que opera uma máquina de matar, até porque ele sabe que isso é E você vê ele se virando para dar um jeito dele. para reduzir dano. E o policial tem que ser a mesma coisa. O problema é que hoje o policial se identifica tanto com o Estado que quando você faz uma crítica à polícia, uma crítica ao Estado, ele se sente atacado. Então, pô, mas isso é porque ele foi tão confundido com o sistema que ele opera, que ele acha que ele é o responsável por esse sistema. E na verdade ele não é, ele é vítima também. Eu não gosto de usar muito a palavra vítima, mas de uma certa forma ele também está Sofre as consequências. sofrendo consequências gravíssimas desse modelo militarizado. Né? Então nós temos que comunicar isso. E aí você deu uma dica perfeita aqui, né, cara? A gente precisa usar mecanismos de comunicação que a gente consiga furar esse bloqueio, né? Daquele telejornal que todo dia, aquele programa policial da tarde, que tem aquele maluco pra cima deles, tem que acabar. E os caras ficam incentivados, porque de onde que vem isso tudo vem através da comunicação, né? Então a gente precisa... E a estratégia planejada não é por acaso, Claro, não é incompetência. não. Isso é maldade, é perversidade, é desumanidade mesmo. A gente tem que perceber as coisas como são. Então, beleza, pô, Eduardo, vamos finalizar um pouquinho. Então, gente, esse foi o live que a gente fez com Eduardo Marinho, Orlando Zacconi. É isso, seguir as páginas desses caras aí, tá por dentro, é conscientização pura. Valeu!